Senhor Jesus. Amém, amados? Hoje vamos desfrutar da semana 2 do Alimento Diário. O título do Alimento Diário que estamos desfrutando é Deus manifestado na carne. O título da segunda semana é Bom Ministro de Cristo Jesus. O ler com oração do domingo está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, parte B, que diz: Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Ó Senhor Jesus, Senhor nos leva a perseverar, Senhor, a viver nesses deveres, Senhor, a continuar nesse caminho, Senhor, trilhando, Senhor, esse bom caminho, Senhor, porque dessa maneira, fazendo assim, Senhor, que nós alcançaremos a salvação completa, Senhor, e também, por meio de Ti, Senhor, nós salvaremos outras pessoas. Senhor Jesus, que por meio destes deveres, Senhor, nós possamos alcançar as pessoas. Ó Senhor Jesus. Amém. O título do domingo é Cuidar de si mesmo, dos outros e buscar o progresso espiritual. Em seu cuidado e preocupação com Timóteo, Paulo o instruiu a ter cuidado de si mesmo e do ensino. Essa palavra é profunda. Não é apenas ter cuidado de si, do viver, do procedimento, mas também do ensino. Nosso viver tem de refletir o que ensinamos. Nosso viver não pode ser diferente daquilo que ensinamos. Então, precisamos cuidar de nós e do ensino. Às vezes, o que ensinamos está acima do que alcançamos. Isso realmente acontece, pois, afinal, há momentos em que falamos pela fé, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. O ideal, porém, é que no dia a dia também aperfeiçoemos nossa pessoa e nossa conduta. Por isso Paulo fala de cuidar de si. Nestes dias, ao ouvir as palavras atuais, abaixei a cabeça e disse ao Senhor: Senhor, preciso ter cuidado de mim mesmo, de meu interior. Quantas coisas negativas há em mim ainda e quanta coisa o Senhor precisa tirar de mim. Senhor, ainda tenho coisas do homem natural, que em vez de edificar a igreja, podem causar-lhe dano. Todos devemos ter cuidado com essa questão. Isso, porém, não significa que devemos parar, olhar para dentro de nós e praticar a introspecção. Antes, temos de ir positivamente e diante do Senhor, expor-nos à sua luz e orar sobre o que ainda não alcançamos. Tenhamos cuidado de nós mesmos e do ensino se queremos que nosso progresso seja a todos manifesto. Muitas vezes, quando falamos pelo Senhor, o que dá peso à nossa palavra é o que somos, nosso viver, nossa piedade. Isso nos dá muita confiança e intrepidez na fé. Essas coisas andam juntas. O ministro de Cristo cuida de si mesmo e dos outros, buscando o progresso espiritual. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Além de seu progresso ser manifesto a todos, se Timóteo continuasse nesses deveres, salvaria a si mesmo e aos que o ouvissem. Em nosso viver cristão, como servos do Senhor, devemos cuidar de nós. Às vezes cuidamos dos outros e esquecemos de cuidar de nós. Os outros avançam e nós ficamos para trás. Isso não pode acontecer. Precisamos cuidar dos outros, apacentá-los, pastoreá-los, mas ao mesmo tempo precisamos cuidar de nós. Alguns talvez pensem: desde que eu esteja fazendo a obra do Senhor, está tudo bem. Eu ajudei um irmão hoje e ele saiu feliz e ficou em paz. Muito bom, mas isso pode dar uma falsa sensação de que estamos bem. Precisamos receber mais luz do Senhor para ver se realmente estamos bem. Devemos ir diante dele para ver como está nosso interior e nosso ensino. Será que nosso ensino está de acordo com a nossa pessoa? E como está a nossa pessoa diante do Senhor? Tudo isso é importante. Paulo encorajou Timóteo a continuar nestes deveres. Continuar indica perseverança. Não devemos pensar que o Senhor voltará amanhã e já podemos parar de servi-lo. Antes, temos de viver a vida da igreja intensamente. Quando ele voltar, que sejamos vencedores. Para isso, devemos continuar, porque isso diz respeito ao nosso estado para ser vencedor. Se a partir de hoje buscarmos esse estado, ter o desejo de sempre melhorar, ser diligente, ter o progresso manifestado entre os irmãos, cuidar de nós mesmos e do ensino, ou seja, se continuarmos nesses deveres, quando o Senhor voltar, Ele nos encontrará fazendo assim. Essa é a importância de falar a palavra do Senhor, uma palavra que leva vida, fé, amor e encorajamento para os ouvintes. O Senhor está para voltar. E nos tempos atuais, os irmãos que estão à nossa frente estão desesperados para nos preparar para a sua vinda.
Se dependesse do coração deles, gostariam de ver-nos todos como vencedores. Para isso, esforçamos-nos ao máximo, mas precisamos esforçar-nos ainda mais. Para pôr fim a esta era, o Senhor nos preparou várias ferramentas. Vamos envolver-nos com elas. Aqui estão algumas. O Expolivro, carretas biblioteca que levam livros a todo o Brasil. E a comportagem dinâmica, comportores que têm procurado orar pelas pessoas e apresentar-lhes os livros com a palavra saudável desse ministério. Estima-se que cerca de 22 milhões de pessoas sejam alcançadas anualmente e cerca de 9 a 10 mil livros cheguem às suas mãos diariamente. Que ferramenta maravilhosa! Temos ainda o Avança Jovem, em que nunca antes houve tantos jovens interessados em viver a vida da igreja, conectados a uma rede de cuidado entre as irmãs e o CEAP, o Centro de Aperfeiçoamento de Líderes. Oração. Senhor Jesus, muito obrigado por essas palavras de 1 e 2 Timóteo, acerca de como devemos proceder em tua casa, que é a coluna e base da verdade. Obrigado porque esse tão grande mistério da fé nos tem sido revelado. Ensina-nos e faz-nos bons ministros de Cristo Jesus para apressar a tua vinda. Capacita cada um de nós a ser vencedor. Obrigado pela vida da igreja, em que amamos a todos os irmãos. Abençoa a todos, Senhor. Jesus é o Senhor. Pergunta. Paulo exortou Timóteo a continuar nestes deveres. Que deveres são esses? Amém, amados. A pergunta de hoje se refere aos deveres que foram falados aqui em 1 Timóteo 4,16, né? Continua nestes deveres. A pergunta, ela nos diz o que deveres são esses, né? Vou ler aqui para os irmãos o capítulo 4 de 1 Timóteo, a partir do versículo 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que teu progresso seja a todos manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Se nós lermos o capítulo 4 de 1 Timóteo, nós vemos claramente que deveres são esses, né? No versículo 6 também fala, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Rejeitar as fábulas profanas e de velhas caducas, exercitar a piedade. Esses são os deveres que o apóstolo deixou para Timóteo, né? Expor essas coisas aos irmãos, rejeitar as fábulas e coisas que não nos levam ao crescimento da igreja, não nos levam ao nosso crescimento espiritual. Exercitar a piedade, ele até fala que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Então, esses são os deveres que Paulo deixou para nós, né? Ordenar e ensinar essas coisas. Também aplicar a leitura, isso é muito importante no versículo 13, aplicar a leitura, a exortação e o ensino. Ou seja, buscar estar na palavra. Meditar nessas coisas e ser diligente nelas. Senhor Jesus. O alimento diário de hoje foi muito rico, né? Nos mostrou atitudes que nós devemos ter. Tudo isso que foi falado no capítulo 4 de 1 Timóteo, a partir especialmente do versículo 6, nos mostram um padrão de viver que nós precisamos ter. Aqui no início do alimento diário falou sobre o nosso falar, a nossa vida tem um peso sobre isso. Nossa vida pessoal realmente tem um peso sobre isso. Por que Paulo tinha peso em seu falar para falar sobre pregação do evangelho, sobre labuta? Porque Paulo, ele labutava. Paulo, ele deixou tudo na sua vida para seguir ao Senhor, para pregar o evangelho. Então Paulo tinha autoridade, ele tinha peso no seu falar, para falar aos irmãos, expor aos irmãos essas coisas. Foi o que foi falado aqui no alimento diário, né? Nossa vida humana, a nossa visão que as pessoas têm, precisa acompanhar o que nós falamos. Fala aqui, né? E essas coisas andam juntas. Ele fala que muitas vezes quando falamos pelo Senhor, o que dá peso à nossa palavra é o que nós somos, nosso viver, nossa piedade. As pessoas, elas olham o que nós fazemos, como nós agimos. Quem já fez algo de errado, provavelmente já ouviu de alguém, mas você não é crente, né? Independente do que você tenha feito, as pessoas sempre vão fazer isso. Por quê? Porque elas sempre estão olhando a gente. Nós somos alvos deste mundo, quer queira, quer não. As pessoas, elas esperam de nós um viver irrepreensível.
Talvez nós não alcancemos esse viver irrepreensível, mas nós precisamos anelar esse viver, buscar esse viver. Senhor Jesus, que nós possamos ter esse peso, né, na nossa palavra, por causa das coisas que nós vivemos, como nós parecemos para as pessoas. Outro ponto que foi falado aqui foi sobre continuar nesses deveres. Falar que continuar dá uma ideia de perseverança. Nós vimos há um tempo atrás a perseverança da esperança. Realmente nós precisamos, amados, continuar nesse caminho, sermos resilientes, independente do que passemos, nós precisamos continuar nesse caminho. Foi falado que não devemos pensar que o Senhor vai voltar amanhã e que já podemos parar de servi-lo. Nós não sabemos quando o Senhor vai voltar. Nós realmente precisamos viver como se o Senhor fosse voltar hoje, como se o Senhor fosse voltar amanhã. E é exatamente por esse motivo que a gente precisa estar labutando a cada dia, estar buscando a cada dia, porque nós não sabemos, né, nem o dia, nem a hora. Então nós precisamos estar fazendo assim. Foi falado aqui também. Quando Ele voltar, que sejamos vencedores, e para isso devemos continuar, porque isso diz respeito ao nosso estado de vencedor. Nós cantamos o hino, né? Não é o meu estágio, é o meu estado. Por que não é o meu estágio? Porque um dos únicos que conseguiu, pôde dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, foi o apóstolo Paulo. E por quê? Porque ele estava ali no fim da sua vida, ele já estava indo ser martirizado. Por isso que ele disse, eu terminei, eu combati, eu completei. Mas nós hoje, nós ainda não podemos fazer assim. Nós não temos um ponto de cruzar, né? Nós precisamos estar no estado de quem corre. Ainda não tem uma linha de chegada para nós, né? Pronta. Então, por isso nós precisamos continuar correndo. Quando o Senhor voltar, aí sim nós vamos ter cruzado essa linha de chegada, né? Então, nós precisamos nos manter nesse estado de quem corre, no estado de corredor. Senhor Jesus. Nós cremos que se nós mantivermos esse viver de quem busca o Senhor, de quem anela pela vinda do Senhor, quando o Senhor voltar, Ele vai nos encontrar fazendo assim. Como diz o hino, ministrando espírito e vida aos conservos do Senhor. Senhor Jesus, que o Senhor, quando voltar, possa nos encontrar fazendo assim. Para isso, nós precisamos ter esse viver de buscar o Senhor, de alimentar nosso espírito, de alimentar os irmãos também. Senhor Jesus, que nós possamos nos envolver com tudo que foi falado aqui nesse penúltimo parágrafo, né? Todos os projetos, o Expo Livro, o CEAP, a comportagem dinâmica, a Avança Jovem, as redes de cuidado, todas essas ferramentas que o Senhor nos deu, que nos ajudam a estar mantendo esse viver de quem vence, um viver de vencedor. É uma frase que eu escutei há um tempo atrás, que fala que um vencedor, ele tem um viver de vencedor no seu dia. Então nós precisamos estar buscando esse viver de vencedor. E quando o Senhor voltar, aí sim nós iremos vencer. Aleluia, amados. Nós possamos almejar esse viver, nós possamos buscar esse viver todos os nossos dias. Amém. Que nós possamos continuar nesses deveres. Senhor Jesus. Amém. Um bom domingo a todos.